Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Estamos embalados aí no mês de julho, mês 7, segundo semestre. Olha aqui, minha gente, 22, mais uma semana, alguma coisinha aí, estamos em agosto, mês 8. E a velocidade implacável do tempo. Te liga, aproveita, a vida é maravilhosa. Tem que saber vivê-la, tá bom? Minha gente, olha a Covid-19, olha a pandemia, te liga, respeita. Não te deita que a cama é curta, porque o risco ainda é muito grande. Está baixando, os hospitais estão cedendo aí as internações em função de Covid, né? Tá maravilhoso. Você está fazendo a sua parte? Ótimo. Se não está, por favor, respeita. Responsabilidade, né? Sem aglomerações. Por favor, em qualquer ambiente, não faça isso, tá bom? Respeite os infectologistas, né, suas recomendações, os decretos, tudo aquilo que a autoridade médica, né, determina para nós todos, para que a gente se livre dessa pandemia, dessa Covid-19 e possa ter uma vida cada vez mais normal, tá bom? Muito bem, nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafari, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Nós temos hoje Libertadores da América lá no Beira-Rio. O frio está aí para arranjar custo, mas as equipes estão prontas, né? E acredito que, claro, que os treinadores já com o seu elenco escalado. E Inter e Olímpia, Libertadores, 0-0 lá. Minha gente, olha o exemplo aí, os colorados, por favor, do Grêmio, desclassificado aí pela LDU do Equador, na terça-feira em casa. O Grêmio ganhou lá, perdeu aqui por 2-1, depois de estar vencendo na Arena. Tomou um totó, com o Filipão e tudo. Botaram o Filipão na roda. Tá veterano, não precisa mais da hora. Então, tá aí. Mandaram o Renato embora, estão pagando um preço alto, hein? Estão pagando um preço alto. O Oderich que mandou o Renato embora. O Oderich, tá? Então tá. Ninguém manda o Renato embora, eu sempre digo aqui. O Renato foi, ele quis ir embora. Então, os colorados, que fiquem atentos aí, porque não dá para brincar com a sorte. Também o Olímpia pode vir aqui fazer um crime. Mas eu acho que o Internacional está preparado e passa pelo Olímpia, sim. Tá bom? Que é para o futebol gaúcho ter um espaço aí na Libertadores, já que o Grêmio também não está, né? Já caiu da Sul-Americana também, né? Então, vamos ver aí o que acontece com esse jogo hoje de Internacional e Olímpia, 21h30, um jogão, bom de ver. Ramiro Rosário. Falar de Grêmio, né? É importante dizer que o Brasil venceu hoje da Alemanha. 4-2? Né? Pois é. Não. Eu acho que estou na mesma expectativa que tu. Eu acho que o Internacional tem condições hoje aí de não repetir o mesmo equívoco do nosso Grêmio. Perfeito. Muito bem. Vamos adiante, então. A Roxane só é gremista e acha que está tudo muito ruim lá no Grêmio. Pois é, toda a desclassificação, ela repercute, né? Até para os não praticantes. Exatamente, para os não praticantes. Cláudio Candiota... Que é o mesmo caso. O mesmo caso, né? Quem mais conhece futebol na família do Cláudio Candiota é a netinha. É a Bianca. A Bianca sabe tudo. Sabe tudo. Ela sabe que o Grêmio vai jogar, ela se farda, camiseta do Grêmio e vai para frente da TV. E fica parado na frente da TV. Que espetáculo. E grita Grêmio. Grêmio, é espetáculo. Essa é a torcedora nata do Grêmio Porto Alegrense. Muito bem. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar do grande Banco do Sul, que é o Banrisul, o banco que atende às necessidades de todos nós gaúchos, né? Estende a mão na hora da necessidade. Está difícil a economia em casa, está fazendo algum negócio, está difícil, né? Lá tem financiamentos, compra casa, reforma, faz vários produtos que oferece o Banrisul com taxas civilizadas. Se o pessoal quer, o correntista quer prosperar, também o banco está ali atendendo a expectativa dos seus correntistas, pessoa física, pessoa jurídica, para que prospere no seu negócio, no seu empreendimento, né? Enfim, nas suas atividades que precisar de um recurso a mais, aí o banco está estendendo a mão aí com taxas mínimas, como eu digo, dentro do mercado que está se estabelecendo sempre. Vamos falando de Banrisul, então, dizendo que o Banrisul está focado no agro, porque o agro é o nosso chão. O Banrisul está dando uma atenção especial para essa área tão importante na economia do Rio Grande do Sul. O agro é o nosso chão, veja a mensagem. O agro é o nosso chão.
Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar agora da onde, de quem? Do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que é um negócio fantástico, né? É sensacional. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Quem trouxe essas maravilhas da Serra Gaúcha, né? Foi esse aí que está aí no seu monitor, o João Tumeleiro Neto. Ele trouxe essa maravilha chamada Armazém do Queijo Empório Gourmet para Porto Alegre. Ele é um gourmet, é um homem que sabe tudo de gastronomia e é um gentleman, né? É um fora de série. Então está aí o Armazém do Queijo, na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo para todos, toda a quadra tem estacionamento, segurança e um atendimento de primeira grandeza. Lá você encontra de tudo, tá? Em termos de gastronomia. Olha só que maravilha, são nozes, todos esses produtos, olha aqui, ó, frios importados nacionais, queijos importados nacionais, especiarias, tem patês, biscoitos, geleias, camarão, pato, marreco, salmão, pratos prontos, cestas para presentes, teleentrega com um motoqueiro civilizado, atendendo todas as normas de trânsito, bolinhos de bacalhau espetaculares, massas italianas espetaculares, cestas para presentes. E vamos adiante ainda dizendo que ele está aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30. Não fecha meio-dia, é espetacular, minha gente, te liga. Domingos e feriados, fechado. O Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha o prato da semana, das sextas-feiras, tá? Sexta-feira, dia 23, amanhã. Te liga porque faça a sua encomenda, se achar legal o que eu vou dizer aqui agora, né? A mensagem que eu passo, e faça a sua reserva, porque senão vai ficar sem. Dias frios merece uma comida gostosa para esquentar nossos corações. Pensando nisso, nesta sexta, dia 23, amanhã, o Armazém do Queijo irá servir um filé à parmegiana coberto com queijo mussarela, molho de tomate finalizado com parmesão. É um negócio maravilhoso. Sensacional, eu já comi, é gostoso demais. Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo telefone fixo 5133-920085. Quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Então, se você quiser utilizar teleentrega, sem problemas, após as 14 horas. Quem for buscar na loja, igualmente. Quanto custa? R$ 45,00 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas e é composto por 2 filés à milanesa. Então, número limitado de pratos, então antecipe sua encomenda. Amanhã de manhã, faça já a sua encomenda, que você quer saborear esse prato maravilhoso, que é o filé à parmegiana coberto com queijo mussarela, molho de tomate e finalizado com parmesão. Então, só fazer isso aí e vai saborear esse prato delicioso lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro Neto. Lá tem vinhos, espumantes, champanhes, né? Produtos importados, só coisa boa, tudo selecionado. O Armazém do Queijo presta um serviço extraordinário a quem exige uma gastronomia altamente qualificada. Armazém do Queijo Empório Gourmet. Rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo e segurança. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É centenária a Aspecir Previdência, tem sua sede no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. A importância das Aspecir se estabelece exatamente quando você tem uma necessidade no ambiente familiar. Aí surge a importância de um plano de previdência complementar e a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem. E aí vamos falar, sabe de quem? Do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho também muito bom, especialmente em relação aos jovens, né, que estão sempre sedentos de oportunidades, procurando estabelecer seus rumos profissionais na sua vida, né? Esses jovens, então, qual é a minha identidade profissional? Como é que eu faço? Aí estabelece lá do CIE um curso, um programa de aprendizagem
maravilhoso do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, que é referência no país. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Olha a mensagem. Está aí, CIE do Rio Grande do Sul, Centro de Integração Empresa e Escola, tá? Vamos falar também de Sucos Petri, 28 anos dessa bancada, todos nós aqui sempre saboreando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva laranja, é um negócio fantástico, né? Porque Sucos Petri, conosco aqui, né? Todos nós saboreando, degustando Sucos Petri, os comentaristas do programa Atividade, bem como todos os nossos convidados. A bebida de todas as estações. Por isso que se diz, ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Então tá. Vamos adiante então. Cláudio Candiota, me diz uma coisa, como é que está aí a situação do aeroporto Salgado Filho? Leia-se Fraport. Lá no início do ano, né, provavelmente, porque atrasou tudo, vão ter que retomar, recontratar. Recontratar não, chamar de volta a concessionária contratada, com muita paciência, conseguiram renegociar um verdadeiro absurdo, que eu tenho até vergonha de encontrar o presidente da Fraport e explicar como é que os invasores têm mais direitos do que o poder público, do que o dono da área, que no caso o dono da área é a União. Mas, enfim, isso aqui ainda é um simulacro de democracia, uma Constituição socialista, deu no que deu. Aliás, eu ontem fui para o aeroporto e na esquina ali da Pernambuco com a Sertório tinha uma venezuelana pedindo esmola. Eu puxei assunto para ver se ela era venezuelana mesmo, porque dizia no cartaz, sou venezuelana, estou com fome, está fugindo do comunismo, coisa assim. Eu provoquei para ver se ela era, e ela era venezuelana mesmo, fugindo do comunismo. E com isso eu associei essas coisinhas de internet que dizem assim, enquanto o povo cubano clama por liberdade, está nas ruas pedindo liberdade para acabar e fugir acabar com a ditadura comunista, aqui no Brasil tem um contingente, acabar com a ditadura comunista e ganhar liberdade. Aqui no Brasil tem um contingente específico que quer o comunismo e, consequentemente, quer acabar com a sua própria liberdade. A esquerda brasileira, na minha opinião, já falei isso aqui outras vezes, é a esquerda mais atrasada do mundo. Na Coreia do Norte, a esquerda é mais adiantada. Por quê? Porque eles querem fugir da Coreia do Norte. Aqui, querem trazer de volta o comunismo. E isso me lembrou uma historinha, que eu posso contar depois para não monopolizar aqui, uma história muito interessante de uma fuga de Cuba. Posso contar? Pode. Vou dar a data aqui para vocês, tá? De um piloto cubano, no dia 20 de março de 1991, ele fugiu de Cuba num MiG, um caça dos mais avançados, doado pela União Soviética, obviamente, porque a Rússia não tem dinheiro nem para comprar pão. O povo lá passar fome, faz de conta que come. E esse piloto fugiu com esse MiG voando a baixa altura, colado na água, e pousou em Key West. Ele levou 10 segundos para ser preso. Que é exatamente o lado oposto que chega nos Estados Unidos. Sai de Cuba, que o West... Dá mais ou menos 150 quilômetros, que num caça supersônico levou minutos, né? Pousou ali e foi preso. Pediu asilo, recebeu. Aí ele passou a pedir para o ditador comunista, assassino, ladrão, que já morreu, provavelmente está no inferno, que é o Fidel Castro, começou a pedir socorro, né, para que a família dele pudesse vir também para os Estados Unidos. Foi negado, evidentemente, mas como ele colocou isso na mídia, não mataram a família, porque é uma coisa comum, o sujeito foge, o parente fica lá sob ameaça. Aí ele pediu, foi para a ONU, foi não sei para onde, direitos humanos, nada, né?
Aí o Fidel Castro, num daqueles discursos de 4, 5 horas, que não sei quem ouvia, respondeu para o cara dizendo, olha, se tu foi macho para fugir com o MiG e ir embora dos Estados Unidos, eu quero ver tu ser macho para vir aqui buscar a tua família. Sabe o que o cara fez? O major, vou até ler de novo o nome dele, ele foi estudar aviação, foi aprender a ser piloto, o major Orestes Lorenzo, essa história está na internet, ele tirou o curso, solou o avião, treinou, como ele era um piloto que conhecia as entradas, como fugir dos radares de Cuba, ele conseguiu mandar um recado para a família dele, que continuava refém, presa em Cuba, porque todos que estão em Cuba são prisioneiros, aquilo lá é uma ilha-presídio, né? É um horror aquele negócio. Aí mandou um recado através de uma turista mexicana, dizendo o horário e local onde a família, a mulher e os 2 filhos, deviam estar, né, naquele minuto, tinha que estar tudo cronometrado. Pois naquele minuto ele pousou, pegou a família e voltou. E chegou nos Estados Unidos e recebeu asilo para toda a família e respondeu para o ditador comunista o que ele tinha feito. Pô, você me desafiou, fui aí, busquei minha família. Acabou a história. Ramiro Rosário. Muito bom, muito boa história e ainda a gente está na expectativa e acompanhando, né, o que a gente espera ser uma primavera caribenha, que possa de fato ali o povo fazer a deposição desse governo totalitário, comunista, que oprime há 60 anos, 60 e poucos anos. Desde 1959. Desde 59, a população cubana. Então, o meu desejo também, além, obviamente, da derrubada do regime, é que o povo cubano acabe não caindo nas mãos, Candiota, de outra aventura totalitária. Como aconteceu. Como já aconteceu em outras oportunidades, né? Então, daqui a pouco, muito bem, se faz a derrubada e quem é que vem depois? Tem outro ditador. Aí a gente vai ter outro ditador daqui a pouco. Porque esse ditador, ele substitui a ditadura do Fulgêncio Batista. Do Fulgêncio Batista. Então, que os caras devem ter muita saudade ditadura hoje. É ditadura, né? E eu vejo que não se pode aí o povo cubano, mais uma vez, cair na mão de uma aventura totalitária e a gente espera isso com muita ansiedade. Esperamos também que os países latino-americanos, especialmente, mas a comunidade internacional inteira, apoie o povo cubano num período de transição. Necessariamente será necessário, Candiota. Nesse quesito, a gente critica muito, às vezes, as Nações Unidas. Sim, para ter eleições livres e tudo mais. Mas a comunidade internacional vai precisar atuar fortemente em Cuba para poder, de fato, dar liberdade ao povo cubano e que daí, sim, eles caminhem com as próprias pernas. Bem, Roxane Ponce. Toda ditadura é ruim, né? Seja de direita ou de esquerda. Me parece que isso que o Ramiro pontuou é muito certo. Não podemos deixar que a ditadura, não interessa de qual natureza, ela se prospere através de um outro ditador. E essa aí que a gente vê, né, a importância do voto, a importância da gente se dedicar a estudar o nosso candidato, a cobrar desse candidato depois, para que essas ditaduras não sejam uma realidade para o nosso futuro. Então, a convocação, né, esse assunto veio, a história é muito interessante, essa que o Candiota nos trouxe, ela só faz a gente pensar um pouco mais, né, naquele ato que é tão importante e que que deve ser tão defendido a qualquer custo, que é o exercício do nosso direito de votar. E que as pessoas façam isso, né? Não deixem isso ou troquem por qualquer favor ou coisa dessa natureza. Então, é preocupante e tomara que o povo cubano consiga se libertar dessas amarras de 60 anos, né, dessa ditadura. Mas, mais do que nunca, a gente precisa pensar como que aqui, no nosso Brasil, nós não podemos deixar que isso volte a acontecer. Exatamente. É verdade. Muito bem. Que volte a ditadura comunista, porque nós já tivemos aqui, como isso aqui é um simulacro de democracia, que com essa Constituição nós jamais teremos democracia, o artigo 45 destruiu com a democracia no momento em que estabeleceu um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70. Isso acabou com a proporcionalidade na representação e ali já terminou a democracia. Como eles não estavam satisfeitos com isso, eles liquidaram com o artigo 5º, que dizia que todos são iguais perante a lei, e lá adiante criaram 59 mil indivíduos com foro privilegiado, uma aberração que não tem em nenhuma democracia. Então, com essa Constituição, dificilmente chegaremos à democracia.
Está havendo aí uma luta, quem sabe, foi eleito um presidente de direita, etc. e tal, mas acontece que depois de 33 anos de Constituição socialista e de governos de esquerda socialistas, sendo que o Fernando Henrique é um petista de smoking, assim, é a mesma coisa. Então, nós temos poucas chances sem elaborar uma nova Constituição que torne o Brasil um país liberal, competitivo, democrático, coisa que não é. O que também é difícil, porque com o Congresso que está aí, não se vai conseguir ninguém que vote uma nova Constituição. Então, assim, é uma confusão. Tem um livro interessante do jurista Modesto Carvalhosa, que o título é Uma Nova Constituição para o Brasil, que é uma inspiração, que eu não sei quem vai adotar o que ele propõe, né? Mas, enfim, outros países já fizeram Constituição, outros países já reduziram o número de deputados, que foi o caso da Itália, por exemplo. Porque fazendo uma proporcionalidade, o Brasil deveria ter 290 deputados. Razoável, uma proporcionalidade razoável. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 330 milhões de habitantes e 435 deputados. O Brasil tem 210 e 513. Um contraste. É um absurdo. Lá tem 50 estados, 6 senadores. Aqui tem 27 estados, 81 senadores. O terceiro senador é uma aberração. Os dois suplentes é a aberração na enésima potência, que não existe suplente senador em democracia nenhuma, só no Brasil. E o único que tentou vender uma cadeira, porque acontece o seguinte, o suplente senador, claro, há exceções, né? Vamos combinar, não vamos generalizar. Mas o que se sabe é o seguinte, o suplente senador é o filho, é a mulher do senador. É a mãe agora. É a mãe agora. Então tem essas coisas. E é quase que uma compra e venda, não é? do cargo ali. Nos Estados Unidos, quando o Obama foi eleito, lá funciona assim, o governador indica alguém para cumprir o mandato do senador, né? Então, como o Obama foi eleito presidente, abriu uma vaga e o governador tinha que indicar. Pois o governador vendeu a vaga e descobriram, por alguns milhões de dólares, agora não lembro. Bom, claro que descobriram, ele foi processado, condenado e preso. Aqui levaria 140 anos recorrendo, e lá no final o STF soltava o cara e não ia dar nada, né? Toda vez que tu fala de nova Constituição, eu me arrepio, né, candidato? Não, eu me arrepio porque não sei quem vai fazer. Exatamente, eu fico pensando assim, não, como é que o nosso Congresso Nacional, toma lá da cá... Esquece, o nosso Congresso não tem a menor necessariamente precisaria ser uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Exatamente. Mas ela aí precisaria tá, ser são essas pessoas com cláusula de não poder se eleger para nenhum cargo público. É o que devia ter sido feito na Constituição de 88. É verdade. Não é fácil. Essa é a explicação. Situação bem complicada. O que vocês me dizem de Ciro Nogueira, do PP do Piauí, chefiando a Casa Civil? O presidente Bolsonaro aí baixa a guarda, né? Começa a se entregar. O Centrão aí é uma âncora para Jair Messias Bolsonaro. É uma situação bem complexa dentro da sua linha, né? Que ele exercita, né? De um presidente, um homem, um político reto, cara limpa, sem rabo. E aí convoca um senador que tem rabo. É um negócio muito complicado. É um horror. Oi? É um horror. É um horror. E eu vou dizer o seguinte, isso complementa e corrobora o que eu acabei de dizer. Se houvesse uma Constituição razoavelmente democrática, não haveria essa chantagem. Isso, inclusive, explica por que ele indicou Cássio Marx, porque foi um outro do Centrão que apoiou. Porque há no Brasil umas centenas de juízes muito mais qualificados para ser ministro do Supremo, né? Mas ele está nesse jogo. O Sarney já havia dito que com essa Constituição o Brasil é ingovernável. Nós estamos vendo. O presidente assumiu com um monte de projetos e não consegue aprovar nenhum. A que isso leva? Tu acaba tendo que te aliar com o inimigo. Se você não consegue vencer o inimigo, se alia a ele. E a escolha é a seguinte escolha. Ou eu pego a extrema esquerda que destruiu o país e levou o Brasil à falência, e quebrou com todas as estatais, todos os fundos de pensão, ou eu vou me aliar com esses caras que não são tão ruins. Ou seja, é a escolha do menos ruim. É o que me parece, né? Porque é o que me parece. A escolha é péssima, mas ele tinha outra? Não tinha.
Vamos ver aqui Roxane Ponce, que é especialista em direito de trânsito, Ramiro Rosário, vereador de todos nós porto-alegrenses, né, do PSDB, que andou fazendo, ou fez um questionamento à IPTC a respeito da faixa azul. Vamos ver o que diz Roxane Ponce aqui para o nosso telespectador e o próprio Ramiro, que fez, meio que contestou, examinando a validade dessa faixa azul. Começamos quem? Começo eu? Eu acho que sim. Aí faz o contraponto. Eu faço contraponto. Legal, legal. Eu até gravei um vídeo e disse assim, eu detesto a faixa azul. O pessoal gostou, né? Boa era a cerveja, a faixa azul que existia antigamente. E eu detesto a faixa azul, é verdade. Eu passo por ela e xingo a faixa azul. Porém, não é o fato de a gente gostar ou não gostar que vai fazer com que o modelo seja revisto, que a gente possa avaliar se esse modelo de fato é o melhor para a cidade e se ele cumpriu com aquilo que há 3 anos atrás se imaginou no processo de implementação da faixa azul. Qual é que é o conceito da faixa azul? O conceito da faixa azul é o seguinte, algumas cidades, algumas grandes metrópoles do mundo adotam esse conceito. Tu cria dificuldades para o transporte público individual, ou melhor, tu não valoriza, tu não facilita a vida do veículo, do carro particular, e tu facilita a vida do transporte público. Tu faz com que o transporte público ele fique melhor, mais rápido, com mais qualidade, e assim as pessoas, na tese, deixariam seus carros em casa e optariam pelo ônibus porque ele seria mais rápido dentro do seu trajeto. Esse é o conceito, aquilo que foi proposto e idealizado há alguns anos atrás. E como eu disse antes, não é uma questão de gostar ou não gostar, nós precisamos de dados concretos. E aí eu fiz uma série de questionamentos à IPTC, de forma formal, dentro do nosso gabinete, para que a IPTC responda de forma objetiva. Quantas são as faixas azuis que nós temos em Porto Alegre? Qual é a quilometragem? Qual é o seu cronograma de expansão? Quais são as novas avenidas? Quais são as novas vias que deverão receber faixas azuis nos próximos meses, nos próximos anos, enfim? E principalmente, as faixas azuis estão funcionando dentro do propósito que foi colocado há 3 anos atrás? Elas de fato diminuíram o tempo de viagem dos ônibus, das viagens que passam por essas faixas exclusivas? E se diminuiu, quanto diminuiu? E para quantas pessoas? Qual é o público que está sendo beneficiado com a implementação da faixa azul? Mais do que isso, elas contribuíram para o trânsito da cidade ou elas pioraram o trânsito da cidade? Então são perguntas muito objetivas, feito todo um arrazoado, uma justificativa para que a IPTC responda com os dados técnicos, faça as devidas análises, as devidas respostas à sociedade porto-alegrense, à Câmara de Vereadores, e que a gente possa, com base nos dados que a IPTC passar, Silvas, fazer a análise correta. Perfeito. E aí sim dizer se esse modelo deve continuar ou não. Fiz um segundo processo também pedindo a suspensão da implementação de novas faixas azuis enquanto as respostas não forem dadas e enquanto a gente não fizer uma nova discussão a respeito do tema. Eu sei que envolve muitas paixões, Eu já comecei a fala aqui, inclusive, dizendo que detesto a faixa azul, então é óbvio que ela envolve paixões, porque tudo que mexe com a mobilidade das pessoas, com o tempo das pessoas, que é muito valioso, interfere, obviamente, nas nossas emoções. Mas é importante aqui dizer que o momento ele é muito propício para discutir novamente a faixa azul, porque nós temos um sistema de transporte público que entrou em colapso. Já foi, inclusive, pauta do programa aqui, Atividade, Silvas, inclusive com a Roxane junto, para que a gente pudesse aqui fazer uma análise do transporte público. Vale a pena pesquisar aí no YouTube, nas redes sociais. Eu mesmo publiquei uma parte daquele debate aqui no dia falando sobre o meu entendimento, daí a minha visão do porquê o transporte público colapsou em Porto Alegre, assim como está colapsando em muitas outras cidades, não apenas do Brasil, mas também da América Latina e do mundo como um todo, e que a gente deve ver qual é que é o modelo daqui para frente que a nossa cidade vai implementar. Mas a pandemia foi a pá de cal. Nós já vínhamos com uma diminuição do número de passageiros, que forçou a diminuição do tempo de linhas, da recorrência de linhas em determinadas vias, que forçou inclusive a redução já do número de linhas, e a pandemia daí foi a pá de cal porque acabou com o público que havia, que já estava diminuindo devido a aplicativos e uma série de outras questões também que nós já discutimos aqui. Perfeito. Roxane Ponce.
Quando eu cheguei no programa, ainda comentei, né, com o Ramiro, que eu tinha visto na rede social dele. Aliás, recomendo que sigam o Ramiro, que todo o conteúdo que ele publica é muito bom. Mas eu divirjo de uma coisa, duas, na verdade. A primeira é que tu falou que as faixas azuis, elas geram paixões. Se fosse vermelha, talvez, né? Porque a gente tem essa coisa do Grenal aí, quem sabe. Mas ele é gremista. Pois é, eu fiquei na dúvida aqui, que paixão é essa? Porque, na verdade, assim, é natural que as pessoas, principalmente quem faz uso do transporte individual, que é o seu carro ou até dos aplicativos, tem um sentido o impacto de um maior congestionamento. Por quê? Porque o número de vias disponíveis ficou menor, especialmente nos horários de pico. Então, isso acabou dificultando a vida, né, daquele que pega o seu veículo, né, ou um ou mais outra pessoa, enfim, e vai para fazer o seu trajeto e acaba demorando mais tempo para chegar até o destino final. Mas a ideia da faixa azul é justamente incentivar o transporte coletivo. E aqui também dá um agrado, né, para a classe dos taxistas. Por quê? Porque eles podem também utilizar a faixa azul, assim como os taxilotações, né, as lotações, que na minha época, quando eu vim para morar em Porto Alegre, tinha no máximo 10 cadeiras lá dentro, né, 10 poltronas. Agora é quase um tamanho de um ônibus aquilo. Mas todos esse tipo de transporte acaba se beneficiando dessa faixa azul. Mas aquilo que a gente estava comentando antes do início do programa é a tal da meia gravidez, né? Ou seja, a gente implementa um ponto apenas para a melhoria da mobilidade urbana sem fazer o restante. E aí, quando a gente fala em incentivar o transporte público, o transporte coletivo, né, que eu coloco, sei lá, 20 pessoas dentro do ônibus, enquanto dá mais que 20, eu não sei quantos que cabem num ônibus, mas enquanto temos 5 passageiros que podem entrar num carro, por exemplo. No meu, que cabem 2 pessoas, né, é menos ainda. Então, por todas essas situações, a gente precisa ter outros mecanismos para incentivar as pessoas a aderirem ao transporte público. E aqui vem o outro ponto. Não adianta só ter a faixa azul. Eu tenho que ter um transporte público de qualidade, eu tenho que ter um transporte público seguro. Hoje tem muita gente que tem medo, né? Quem tem carro tem medo de pegar um ônibus, por exemplo, em determinados horários. Eu tenho que ter uma passagem acessível, que seja mais interessante eu pegar um ônibus do que eu pagar um Uber, por exemplo, para curtas distâncias. Então, eu preciso implementar todas essas melhorias para que as pessoas voluntariamente, né, decidam abandonar o carro, que vai estar congestionado lá naquelas vias apertadas, e façam uso do transporte público. Enquanto isso não acontecer, muito justo o questionamento do Ramiro, sim, a gente precisa trabalhar com dados. Muito embora, Ramiro, não sou da EPTC, mas me colocando em quem faz as estatísticas, né, deve ser muito difícil te dar esses dados, porque faz muito pouco tempo que se implementou a faixa azul e nós vivemos, no ano passado especialmente, né, toda a questão da pandemia e a crise do transporte público. Então, não sei se já teríamos dados suficientes para fazer essa avaliação. Agora, o outro ponto, né, muita gente fala sobre, mas se eu andar na faixa azul eu vou ser autuado. Até agora eu desconheço situações de autuação pelo tráfego na área azul, na faixa azul, exceto ali naquela via que fica na Teresópolis, que é na Zona Sul. É Nonoai. Nonoai, exatamente. Exceto aquela ali que acaba se aproveitando um controlador eletrônico para fazer essa autuação. O que eu posso dizer, assim, como advogado especialista em direito de trânsito? A forma como foi instalada as faixas azuis já começa com o problema do nome. Podia ser vermelho, azul ou amarelo. Não, amarelo não pode porque é uma cor, né, que se utiliza no trânsito. Mas não existe no Código de Trânsito a tal da cor azul como uma linha divisória. Deveria ser branca. Uhum. E aí nós estaríamos enfrentando o primeiro passo. Como é que eu vou autuar as pessoas quando a minha sinalização, a sinalização que eu coloquei na via, ela está defeituosa? Só no Brasil acontece. Existe um artigo no Código de Trânsito, que é o artigo 90, que diz que toda a sinalização defeituosa, né, ela é uma excludente de punição daquela pessoa que cometeu o ilícito. Então vamos pensar assim, se eu tenho uma se eu tenho uma placa que diz que não posso estacionar em determinado local, e logo depois tem outra que desmente aquela anterior, ou seja, tem uma confusão em relação à sinalização, essa confusão ela tem que ser interpretada em benefício daquele que errou. E aqui, no caso, a gente implementou uma faixa azul que não tem previsão no código e mais, tem confusão, porque às vezes a faixa azul, se prestar atenção, Ramiro,
Ela vem, é uma linha contínua azul e depois tem uma tracejada branca, ou seja, a linha contínua impede, né, de tu entrar e sair, a tracejada já permite que tu faça isso, ou seja, tem problema de sinalização. Então, ainda que a ideia seja boa e tal, ela talvez não tenha sido bem executada do ponto de vista da sinalização de trânsito. Pode ser revista? Pode, com toda certeza. Talvez já com os dados que o Ramiro provocou, isso a gente possa revisitar, né, pensar de uma forma diferente, para assim continuar pensando em investir na mobilidade do transporte coletivo. É inacreditável essa história. Da faixa, da cor, de né? sinalizarem com uma cor que não existe no Código de Trânsito. Não tem. Esse país aqui não tem competição. Nossa. Mas vai ser importante esse retorno e eu vejo que, por mais que nós já temos, na verdade, 3 anos, né? 3 anos e pouco de faixa azul. Então, em algumas vias, nós já temos dados concretos, inclusive do período pré-pandemia. Claro que daí passa pela pandemia, passa pelo colapso do sistema de transporte público e colapso esse que não vai agora ser solucionado, né? Até a gente conversou isso no programa que se tratou de transporte público, até estava presente o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o Záquia, e se ficou claro ali, nós temos uma série de medidas de curto prazo a serem adotadas, que foram encaminhadas para a Câmara de Vereadores, como a questão das isenções, que existe isenção para diversas categorias, aí, setores para entrar e usar as linhas de ônibus, seja de forma integral ou parcial, mas essas medidas são de curtíssimo prazo, não são elas que vão salvar o transporte público. Nós precisamos pensar num modelo de cidade diferente. Aí é aquela discussão que nós entramos aqui, da própria revisão do plano diretor, de adensar a nossa Porto Alegre, de fazer com que nós tenhamos maior índice construtivo na região central, valorizando a infraestrutura urbana já instalada, inclusive de transporte público, e fazendo com que as pessoas possam trabalhar mais próximo de onde moram, dificultando, ou melhor, diminuindo a necessidade de longos trajetos, de precisar pegar um ônibus na área central e ir até a Restinga, de pegar um ônibus na área central e ir até o Rubem Berta. E não é só na mobilidade urbana que isso causa custos e custos muitas vezes impagáveis à municipalidade. Isso influi também na questão da água, do esgoto, da necessidade de mais unidades de saúde, creches, escolas, enfim, que poderia, num adensamento, ser muito melhor aproveitada a infraestrutura já instalada da região central da cidade. E o metrô o PT mandou para a Venezuela. Mas o próprio metrô, né? O metrô, o metrô de Porto Alegre, que foi anunciado na época com pompa e circunstância... Sim, isso faz muitos anos. Não, e foi anunciado com pompa e circunstância até pelo Fortunati, na época, se fez toda uma questão. O metrô, né? Ele sairia lá da Fiergues, iria para a região poucas central, linhas, né? Poucas linhas. Seria uma linha também. Não seria o metrô que iria solucionar o problema de Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, o dinheiro podia estar aqui. E talvez o próprio metrô, assim, sem dúvida, o dinheiro sim, mas o próprio metrô, Candiota, nós poderíamos ter ocorrido em Porto Alegre. Isso aí a gente está falando em hipótese porque não aconteceu. Mas ele também poderia estar passando por um processo agora de baixo uso. Ele também estaria numa situação difícil, assim como está o ônibus. Porque o que importa para as pessoas que estão trocando o transporte público pelos aplicativos é que o custo é baixo, ou melhor, ele se compensa do que seria pelo transporte público, só que a pessoa tem a comodidade de sair na frente de casa e desce na frente do trabalho e por um preço menor, usando o veículo ali sozinha, só com motorista, ouvindo sua música, ouvindo seu rádio. Então é uma situação bem diferente e que eventualmente eu acredito que o próprio metrô estaria passando também por dificuldades. Eu digo o seguinte, eu vou seguindo a Nova York e eu não ando de aplicativo em Nova York. Raro, às vezes vai sair de noite, vai jantar, alguma coisa assim, mas só metrô. E a maioria dos nova-iorquinos só usa metrô, porque o metrô é mais rápido. É espetacular. Isso. E ele é sortido, né? Sim, para todos os lados você vai de metrô. Tem uma parte ali no lado oeste que não é servido pelo metrô, mas fora isso, a cidade completamente... Então, assim, sempre não se usa carro em Nova York. Inclusive um amigo meu, que é o genro e a filha do Elson lá do Barranco, eles se mudaram mais para longe de Manhattan, porque eles pegam o trem e vão em 1 hora. E aí se mudaram para uma casa legal. Por quê? Porque o trem funciona tão bem, o metrô funciona tão bem que tu vai e volta de Manhattan... e aqui próximo também, uma referência para nós, quanto tempo que tem o metrô de Buenos Aires? Sim, é o mais antigo, mais de 100 anos, eu acho. Tem cerca de centenário? Bota 100 anos, o metrô, né?
Então, não é uma solução nova. Eu acho que a gente já passou do tempo, talvez, e talvez não seja a solução para Porto Alegre. Perfeito. Aqui, mais uma vez, Maria do Carmo Almeida. Maria do Carmo Almeida, telespectadora, obrigado pela sintonia. Perguntando a Roxane Ponzi a nacionalidade. Ela diz, não sei se é Sharp, lenço, como é que eu chamo? É lindo demais. Ah, as ordens, então. Paris, né? Pode Claro. dizer a fonte? Melhor não vai que a receita me pega. Galeria Lafayette, não? É brincadeira. Silva, Qualquer coisa que a Roxane usa fica bonito, não é isso? Oh, Fica puxa bonito. vida. Não, era a combinação, olha... Ué, Hoje eu vim de uniforme aqui com o nosso exatamente. âncora. Se olhar a bota da Roxane, então daí... eu vou te contar. Silva, deixa eu aproveitar, porque da outra vez que o Ramiro veio aqui e o Zac estava também, eu acabei não podendo fazer essa observação. Talvez o cidadão não consiga compreender o que é esse tal plano diretor, né? Porque isso fica tão distante da nossa realidade, mas se vocês entendessem a importância do que o Ramiro está pontuando, e talvez o dia que começarem a colher os frutos de uma reformulação do plano diretor de Porto Alegre, vai entender o que ele está dizendo quando a gente fala de mobilidade urbana. E assim, te lanço o desafio aqui no ar, Ramiro, que tomara que tu tenha vontade, garra, né, como vereador de Porto Alegre, para encampar esse assunto e levar ele adiante. Porque esse é um assunto muito espinhoso, tem muitos interesses né, girando em torno disso, mas que bom se a Roxane, onde ela mora, ela pudesse fazer a pé tudo que ela precisa. Ela vai a pé para o mercadinho, ou para o supermercado, ou ela vai a pé para os serviços públicos, que tenha né, tudo muito à mão. E isso é qualidade de vida. Então, quem sabe, né, se esse plano aí, diretor novo, que possa ser debatido na nossa Câmara de Vereadores, ele venha a vingar, a gente não precisa estar discutindo mais a faixa azul. E ele deveria ter sido debatido no ano passado, não foi devido à pandemia, porque ele é revisado a cada 10 anos. Mas claro que Porto Alegre, infelizmente, devido até essas amarras ideológicas que tem, não faz muitas alterações no plano diretor, nessas revisões que ocorrem de década em década. Ele não aconteceu no ano passado, deveria ter acontecido neste ano, não aconteceu também devido à pandemia. Então é uma discussão que nós teríamos aí para 2022, 2023. E essa é a grande discussão da cidade. É a principal lei, como a Roxane disse, é a lei que rege a altura de prédios, e o índice construtivo, quanto que se pode explorar de determinado terreno para fazer uma construção. Ele interfere, inclusive, em horários de funcionamento de estabelecimentos. Se um bairro ele pode ter atividade mesclada, que é fundamental para que não seja um bairro só residencial ou só comercial, que ele possa ser um bairro que tenha ali residências e comércio, porque isso interfere em vários aspectos, inclusive segurança pública, porque garante que tenha pessoas circulando nas ruas, as chamadas fachadas ativas também, né, de valorizar que nós tenhamos prédios que no térreo tenha comércio, tenha serviços. Isso faz com que as pessoas circulem nas ruas, garante o movimento, ajuda na segurança. E a realidade que a gente tem em Porto Alegre, devido ao plano diretor, são muitos prédios que na parte de baixo não se tem nada, só o estacionamento, só a garagem, tem grade, né? Então aquilo ali fica algo até não convidativo para as pessoas andarem a pé nas ruas e passam vários quarteirões muitas vezes só com grade, prédio residencial e sem nenhuma outra possibilidade ali de interação e até de vivência mesmo de cidade. Muito bem. O Bajares Forja, nosso comentarista aqui também, hoje ele está concentrado para as 21h30, né? Não fala com ele, é Colorado, descontar. Ele é a Dona Clara, né? Da Eunice, Dona Clara. Lembra a Roxane e o Ramiro que a utilização da faixa azul só é proibida nos horários de pico, entre as 7 e as 19. O senhor está bem, fez o agente de um dia, talvez. Entre 7 e 9 horas e entre 17 e 19 horas. Sim, mas estamos discutindo outras situações que ela não podia ser azul, nem vermelha, nem preta, nem roxa. Sendo de livre utilização nos demais horários ao longo do dia. Então ele está dando uma explicação que vocês não sabiam, talvez. É só nesse horário que o Bajara sabia. Temos essa ciência e o foco é, de fato, o horário de pico. Ela está funcionando no horário de pico. Ela atende aquilo que ela foi proposta no início, né? Ela diminuiu o tempo das viagens de ônibus ali, ela está beneficiando quantas pessoas com isso? Qual é a estimativa de público, de passageiros daquelas linhas de ônibus que passam naquelas vias? Porque a gente não pode ficar trabalhando só com percepção. A percepção que eu tenho como cidadão é de que nós temos ali
por exemplo, pegar uma via com 3 faixas de rolagem, nós temos 2 faixas de rolagens cheias de carro, que as pessoas não estão deixando os veículos em casa para andar de ônibus, porque o ônibus ficou mais confortável, porque o ônibus ficou mais rápido, e nós temos numa faixa de ônibus cada vez menos ônibus, entre outras circunstâncias, devido à diminuição do número de passageiros, causados já há alguns anos pelos aplicativos e também por uma mudança aí de comportamento da própria sociedade e agora, muito especialmente nos últimos meses, devido à pandemia. Então, a percepção como cidadão é de que nós temos 2 faixas de rolagem cheias de carros e uma faixa de rolagem que não está sendo bem utilizada, que é muito pouco utilizada pelo transporte público e que poderia ali ser um alívio para as pessoas que eventualmente utilizam daí os aplicativos, utilizam o veículo próprio, enfim. Então, outros modais. Então, é essa análise que nós queremos fazer, mas daí não ser só uma percepção como cidadão, mas sim ter os dados concretos da prefeitura para a gente poder discutir nesse novo modelo aí, se é possível ele continuar ou não. Esse teu questionamento é perfeito, porque eu tenho a mesma sensação de que está tudo parado, os carros ali parados e a faixa não está sendo utilizada. Se tivesse sendo utilizada, tudo bem. Porque faz sentido, o que explicou a Roxane faz todo sentido. Apesar da cor da faixa, tem uma aberração. Agora, quem sabe apareçam essas respostas para que se possa saber, né? Exatamente. Se há uma utilidade, né? Perfeito. Vamos adiante falando do Barranco, há 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né? A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil é o Barranco, subindo ou descendo a Protá, fundada há 51 anos. O Barranco, que tem o comando lá do empresário Elcio Furini, né, minha gente? Ele tem o melhor churrasco e o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre, quando possível, quando não está um frio intenso, né? Telefones do Barranco lá para teleentrega. Olha aqui, minha gente, ou você pode fazer o pedido e buscar também, independente de teleentrega. 51 3331 6172. Ali no Barranquinho, mesmo modelo, mesmo padrão. O 51 30 28 23 10. Ali na Protásio, 1578, subindo ou descendo a Protásio, Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. Olha aqui, minha gente, quem vem a Porto Alegre e não vai no Barranco, não veio a Porto Alegre e não comeu o melhor churrasco, né, da capital dos Pampas, da capital de todos nós gaúchos. É o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Bombando como sempre, especialmente agora com esse frio, né? Apesar de o horário estar liberado, enfim, uma série de coisas aí com os novos protocolos e decretos, né? Mas o pessoal ainda respeitando o frio também, né? O frio, então muita teleentrega no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Tá? Tem tudo de bom lá, olha só as imagens que tem aí de carnes maravilhosas no Barranco, Barranquinho, né? O Barranquinho com um parrigeiro espetacular, com pizzas, calzones, etc e tal. Lá no Barranco, aquele lombinho com queijo espetacular. Isso aí, olha só. Assado de tira? Assado de tiras. Um entrecô de primeira grandeza também, só coisa boa. É o parrigeiro ali no Barranquinho. Olha que coisa linda, apetitoso, uma barbaridade. Isso é Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar no Simers e o Minuto Simers, minha gente. Olha aqui, ó. O Simers faz um alerta à sociedade. Presta atenção. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde, que é uma coisa complicada. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Então, isso aí o Simers está fazendo esse alerta, tá? Tem projetos de lei aí que estão autorizando essas doulas, né, em hospitais e instituições de saúde. Aí, diz o Simers, ainda não há regulamentação federal para esse atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes, prejudicar o ato médico também. Isso é um problema. O Simers defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra. E aí se traduz em segurança e bem-estar para a mamãe e bebê. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A auxiliadora predial está aí, com toda a sua competência, administrando condomínios, né, carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis. Porto Alegre, o seu telefone é o 51 3216 6100. Lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial tem um currículo invejável nesse segmento, né, de administração de imóveis, compra e venda, né, carteira de aluguéis, uma garantia absoluta para o seu patrimônio, administração de condomínios, porque tem uma história, né? É uma história longa que tem a Auxiliadora Predial atuando em vários estados.
né, com competência absoluta. Vamos aí adiante a mensagem do Grupo Zafre, que é uma campanha institucional, né, que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. E é verdade. Agora, essa vida vai acontecer e a gente vai se encontrar com muito mais frequência e com muito mais liberdade se você fizer a sua parte, né? A gente se encontrando e você respeitando protocolos, determinações de infectologistas, em pouco tempo. Vamos projetar assim para o Natal, Ano Novo, né? Todo mundo se encontrando, podendo se abraçar, né? Dentro ainda de protocolos, evidentemente, mas com muito mais liberdade para visitar parentes, né? Amigos, né? Um ambiente corporativo, né? Festa de fim de ano, você trabalhou o ano inteiro. Então, tem tantas razões, né? Para a gente dizer que acontece tudo quando a gente se encontra. Esta é a mensagem do Grupo Zafre, 86 anos, dá uma olhada. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Gente, semana passada tivemos esse episódio lamentável, triste, né? Do incêndio do prédio sede da Secretaria da Segurança Pública, né? O cérebro ali de toda a segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente aconteceu esse sinistro e 2 vidas foram perdidas ali, né? De homens, né? Os bombeiros militares atuando em defesa da vida. Eles deram a vida em defesa da vida de quem pudesse estar por ali, naquele sinistro, naquele incêndio. Foi o primeiro-tenente Derocide Almeida da Costa e também o 2º sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz. Tá? Lamentável. E hoje, lá na sede, então, do 1º Batalhão de Bombeiros Militares, aconteceu o velório, né? Onde foi franqueado, né, as autoridades, vice-governador e o governador Eduardo Leite, presente, né, no velório, fazendo as últimas homenagens, decretando luto oficial no Estado do Rio Grande do Sul, justiça absoluta. Foi extremamente feliz o governador pela intensidade, né, da tragédia que aconteceu e pela vida desses 2 bombeiros militares que se entregaram, não querem saber. Eu nem sabia, olha, os bombeiros, especialmente os militares, todos esses que também atuam de maneira absolutamente espontânea, fazem um trabalho que a gente não entende, não enxerga tão longe. Eles dão a vida em defesa da vida de quem estiver envolvido no sinistro, no incêndio. É um negócio lindo, maravilhoso. Que atividade, que profissão. Então vamos ver imagens aí, o governador falando, né, nesse ato, nesse momento triste, dolorido para todos nós gaúchos, que foi de sepultar esses 2 militares, bombeiros militares, que deram a vida em defesa da vida de outras pessoas. Dá uma olhada. Alguma palavra de conforto, né, às famílias e à esposa e aos filhos de cada um, do sargento Munhoz, do tenente Almeida, expressando, tenho certeza, aquele que é o sentimento de cada gaúcho e cada gaúcha nesse momento, que é o sentimento de admiração, de respeito, de orgulho pela força dos nossos protetores, bombeiros, assim como cada um dos nossos soldados, dos nossos oficiais, daqueles que se dedicam à causa da segurança pública. Se nós vivemos de alguma forma um pouco mais tranquilos em sociedade, é porque a gente sabe que tem gigantes, heróis como o Munhoz e o Almeida, que se oferecem com a própria vida para proteger a cada um de nós. E sem dúvida salvaram vidas nesse episódio, enfrentaram uma situação crítica de um incêndio com um resultado inesperado, com 1h e pouco de incêndio, 1h30 o desabamento. Não é corriqueiro, pelo que relatam especialistas, e eles estavam lá buscando garantir que não houvesse mais ninguém lá dentro, né? Então a gente fica muito emocionado e viemos deixar esse abraço que eu tenho certeza fazemos à família em nome de toda a população gaúcha. Governador, em homenagem ao tenente Almeida e ao sargento Munhoz e a todos os gaúchos, que tipo de medidas o governo do estado pretende tomar para evitar tragédias como essa? É uma caminhada, né, que vai se reforçando para que a legislação se aperfeiçoe, que os investimentos aconteçam na direção
de que os prédios públicos sejam exemplo também na prevenção e combate ao incêndio. O prédio, justamente, da Secretaria estava sob investimentos, né, bastante expressivos para organizar todo o sistema, justamente, do PPCI, a implementação do sistema do PPCI. Lamentavelmente, isso não aconteceu a tempo de evitar este episódio, mas estava em pleno processo de implementação o plano de prevenção e combate ao incêndio. Naturalmente, eles recebem homenagens, honras militares aqui para as despedidas, mas mais do que isso, o governo do estado vai, dentro do plano de investimentos que a gente tem programado, a gente está dentro do avançar, né, estruturando, apresentamos o programa de investimentos na área das estradas, por exemplo, estamos estruturando nas outras áreas. A área da segurança pública vai receber investimentos expressivos e o Corpo de Bombeiros Militar vai receber também um investimento expressivo para robustecer a sua estrutura e a capacidade de enfrentamento das situações mais críticas aqui no nosso estado. Então, vamos dar, além de garantir a reposição de efetivo, como a gente tem feito, um reforço no investimento do Corpo de Bombeiros Militar para que eles estejam à altura da qualidade dos homens e mulheres que integram o Corpo de Bombeiros Militar e à altura também das necessidades do nosso estado. Aí, muito bom, beleza, essa manifestação do governador Eduardo Leite, nesse momento trágico e triste, né, desta perda de duas figuras tão queridas, tão importantes, laureados. Um, inclusive, foi espontaneamente lá para o prédio da Secretaria da Segurança Pública, estava de folga, nem estava atuando. Veja a dedicação, né? O profissionalismo. Foi lá e perdeu a vida. Podia ter ficado em casa. Não, foi lá colaborar, ajudar, salvar vidas. Ramiro Rosário. E é importante reforçar uma fala que o governador disse, né? O que eles faziam naquele exato local do prédio, naquele momento que houve o desabamento. Eles estavam ali, quando viram que a estrutura já estava alastrada, estava começando a ficar comprometida, eles estavam garantindo que toda a equipe estivesse saindo do prédio. Então, eles estavam ali naquele momento, no cientes, ato, né, no ato que aconteceu, no momento que aconteceu, infelizmente, né, a morte dos dos nossos dois bombeiros, eles estavam ali garantindo, indo atrás para ver se nenhum membro da sua equipe tinha ficado para trás e que pudesse perder a vida. Infelizmente, portanto, eles acabaram perdendo. Até a consciência, né? Estavam cientes que eles estavam num risco devido. Num risco devido, claro. Um risco de morte. De morte, isso em qualquer circunstância, né? Os nossos bombeiros, assim como a polícia também atua dessa forma, mas muito especialmente, né, os bombeiros em grandes tragédias, em acidentes do dia a dia, do cotidiano das cidades também eles atuam, né? Eles sabem que estão colocando ali em risco, e é o juramento que eles fazem, e por isso que é tão bonito, tão importante essa sensibilização, esse momento de união da sociedade, homenageando também os bombeiros, né? Pelo juramento que eles fazem de colocar a sua própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. Né? É verdade. É isso... Sim, minhas homenagens a esses dois heróis, o tenente Deroci de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Extensivo a toda a corporação dos bombeiros, que tanto nos orgulha. E que trabalho que eles fazem, que a gente só fica sabendo quando nestas horas, numa hora de praticamente de tragédia, mas né? diariamente eles estão trabalhando, apostos e arriscando sua vida para proteger outras vidas. É muito bonita essa profissão. Aliás, todo mundo, quando era criança, queria ser bombeiro. Né? Isso aí. Essa é uma grande homenagem que se faz à profissão, né? Quando as crianças falam, né? Nós queremos ser bombeiros. Por quê? Porque tu quer ser um herói, né? É um super-herói, é aquela figura do herói, e os bombeiros são os nossos heróis da vida real. Isso aconteceu no 11 de setembro, no desabamento do World Trade Center. Morreram mais de 300 bombeiros que estavam lá tentando resgatar as pessoas. É verdade. Exatamente, E a união, né, Silvas, da corporação só demonstrou essa preocupação que eles tiveram, né, os dois tiveram em garantir a segurança dos companheiros, que esses companheiros jamais deixaram de procurar por eles, mesmo com a probabilidade muito, muito, muito remota de que ainda encontrassem os corpos com vida. Então, é realmente emocionante pensar dessa coisa
A pessoa nasce, né, com isso, ela está predestinada, ela é como se fosse uma missão de vida quando ela escolhe uma profissão como o policial militar que atua aí no Corpo de Bombeiros. De heróis, sem dúvida nenhuma. Pêsames à família, à corporação, a todo o Rio Grande, a todos os gaúchos, né, nesse momento tão triste. E se me permite até, Silvas, aqui um componente interessante também, a presença do governador no velório e a forma como ele foi recebido pela corporação também, e do secretário de Segurança, que é o vice-governador, né, demonstra também que nessa tragédia não se buscou aqui culpados, né, do poder público, até porque o poder público estadual estava já em investimento ali, né, até rodou nos grupos de rede social, tudo a placa, a foto do investimento de R$1.600.000, que já estava em andamento ali, como foi colocado para justamente fazer o PPCI ali, todo o combate a incêndios, de uma estrutura que já estava atuando há algumas décadas. Sim, né? Então estava em andamento ali, e é importante, né, esse reconhecimento, essa união que se houve aqui, sem apontar, sem colocar culpados, e foi uma tragédia de fato que aconteceu. Mas eu estava assistindo um programa, aqui o programa Atividade, o Silvas entrevistou um especialista em segurança. Foi. E mostrou imagens. É impressionante como o risco de um incêndio. De um incêndio, assim, de um interruptor de luz, qualquer situação. Um fio mal apertado, olha, ele aquece ali, pode ser original. Eu acho que eu vou chamar alguém e vai lá em casa incêndio, tudo. É panela, exatamente. Panela fogões, também acontece muito. Aquecedores, agora no inverno, esses aquecedores com resistências elétricas, é um perigo, sabe? A gente acompanha o dia a dia da cidade, né, Silvas? Até pela função na Câmara e tudo. E é impressionante o número de residências que tem incêndio e perda total, muito especialmente em comunidades mais carentes, no dia a dia, no cotidiano, né? E aí a prefeitura atua muito fortemente para fazer a limpeza do terreno, né? As comunidades se unem para conseguir doações de eletrodomésticos, de roupas, enfim, daquele auxílio imediato a essas famílias. São muitas famílias que perdem muito, e até por falta tanto de estrutura das casas, que não tem muitas vezes uma rede elétrica adequada, que são casas de madeira, são casas muito próximas umas às outras, como também de informação, né, que foi colocado aqui. Às vezes é uma tomada mal colocada, é uma panela esquecida no fogo, pessoal, uma panela. E nas comunidades mais carentes também, nesse período, nós temos muito os fogareiros, né, que se fazem dentro das casas, que obviamente não tem ali uma estrutura maior para aquecimento, e esse é um fator no frio que contribui muito também para esse tipo de ocorrência na cidade. Ok. Esse curso de brigadista que eu cheguei a fazer me chamou a atenção de uma coisa agora que é muito comum, né? Quando a dona de casa, ela vai lá, pega aquele pano de prato, às vezes com muita gordura, e coloca no fogão para esquentar, para secar, e aquilo ali pode pegar fogo. Ou seja, são pequenas coisas, né, Ramiro? E aí, independente de você perder uma vida com incêndio, a perda de uma memória, né? Não sei se vocês já tiveram próximo alguém que tenha perdido a casa, que tenha perdido todas as suas roupas, seus documentos, suas memórias, suas fotografias. Se perde tudo. E isso, às vezes, é incalculável. Então, por que não, né, tomar esses pequenos cuidados para evitar esse tipo de situação, seja os danos materiais, mas especialmente, né, a vida humana aí que tem que ser preservada. Perfeito. Vamos adiante falando do CCG. O CCG Saúde não para de inovar. É fantástico, né? O crescimento do CCG Saúde em 2020, 2021, estabelecendo inclusive um hospital de altíssima geração, é fantástico. Olha aqui, a mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale diretamente com o seu corretor de confiança. É esta aí a maravilha que coloca à disposição o CCG Saúde, né? Planos de saúde maravilhosos. Vamos adiante falando de Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, passam por Vidrobox Blindex. Vidrobox Blindex, que neste semestre comemora meio século. 50 anos, empresa comandada pelo empresário Gilberto Ribeiro.
Vidros assim, ó, minha gente. Vidros temperados, blindex, também com película de segurança de fábrica, vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance, vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Telefone Vidrobox Blindex é o 5133024343 e o site é vidrobox.com.br. Eu vou chamar agora a atenção de todo cidadão gaúcho que tem, né, na sua história a cidadania, a bondade, né, e o olhar o próximo, aqueles que estão necessitados, né? O gaúcho é aquele, né, que é sempre solidário, ele estende a mão para os seus semelhantes, seus conterrâneos, na hora das necessidades. E nesse momento de frio, de inverno, mais do que nunca tem que se olhar para essa turma aí que está no pavor, está no frio intenso, né? Casinhas aí sem maior conforto, nenhum conforto, chão batido, frestas sem forro, telhadinho lá, dificuldades, rezando para que não aconteça uma grande chuva, dilúvio, né? Um granizo, porque tudo dificulta a vida desse pessoal e perdem seus pertences. Então, aqui, roupas aí do seu ambiente familiar, residencial, roupas são muito bem-vindas, todas, para qualquer idade, tá? Calçados, alimentos não perecíveis, cestas básicas. Lá na garagem tem muita coisa, né, que você não está usando, pode, até eletrodoméstico, pode doar para essa gente. Colchões, às vezes tem lá na garagem, trocou, mas para esse pessoal serve muito. Então faça a sua parte, faça a sua doação, utilize o seu sentimento solidário, estendendo a mão, doando o que você não precisa mais, coisas boas para essa gente que está passando muito frio, muitas necessidades, tiritando de frio. Dá uma olhada na mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Vamos adiante, minha gente, vamos falar aqui da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, tá bom? A pandemia, olha a mensagem que passa a CDL Porto Alegre, tá? A pandemia ainda não terminou, olha a responsabilidade de todos, está chamando a atenção aqui, hein? Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações, higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Então, faça a sua parte aí, tá? Responsabilidade absoluta. A pandemia não terminou ainda, tá? Vamos adiante? Vamos falar de frutos do mar. Mar da mesa. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Eu estou falando de quem? Do Chihuahua, comandado pelo João Careca e também a Cíntia, né? Alô, olha aqui, ó, reservas de mesas, teleentrega, é o telefone lá do Chihuahua, é o telefone 31056767, 51, né? 31056767, Chácara das Pedras, Avenida Teixeira Mendes, 1216. Desce a Nilo, por exemplo, descendo a Nilo, né, no sentido Iguatemi, entra ali na Homem Companhia à direita, então, do outro lado é o Weiman, né, o laboratório. Na segunda quadra está estabelecido o Chihuahua, com um restaurante espetacular, muito novo, tá? Todo conforto, climatizado, você encontra ali maionese de camarão, você encontra bacalhau às natas, camarão adorê, peixe à romana, muqueca de peixe, casquinhas de siri, bacalhau mineiro, congro à milanesa, congro à pele muneri, bacalhau, olha aqui, camarão à baiana, camarão à grega, tudo isso no Chihuahua, né? Chihuahua, ali na Chácara das Pedras, número na Avenida Teixeira Mendes, 1216, 1216, Chácara das Pedras, aqui na nossa capital. Teleentrega 51 3105 6767 e o site chihuahua.com.br. Então,
É isso aí, olha só que maravilhas, olha só, bolinhos de camarão, meu Deus do céu. Essa casquinha de siri é imperdível. Todos os pratos que fazem parte do cardápio do Chihuahua são deliciosos, saborosos demais. Então, te liga, despertou uma vontade de frutos do mar, mar na mesa? Então, te manda para o Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega 51 31056767, 31056767, o site chihuahua.com.br. Cláudio Candiota. Eu fui jantar lá no Chihuahua, eu fui comemorar o aniversário do meu sobrinho, Leonardo. Excelente. Ainda bem que a câmera não nos pega enquanto ele fala, para dar tempo de limpar a baba aqui, né? De ficar babando. Show demais. Não, o João Careca é nota 20, né? Não, ele cozinha demais. É demais. Eu fui lá, eu sou cliente do Chihuahua desde que era localizado na Getúlio. Na Getúlio Vargas. Aí tradicional, ficou um tempo fechado, abriu de novo com a mesma qualidade sempre, né? É muito bom. Eu estou falando, dando um depoimento sincero aqui. Exatamente. Não é porque anunciando o programa. É verdade, é verdade. Não, o Chihuahua é nota 10. Mas sabe que Sim. Eu tenho um amigo, mais de 40 anos, que é cubano. E fugiu de Cuba quando ele tinha 9 anos. Na verdade, os pais dele perceberam que a ditadura comunista ia destruir com Cuba e acabar com a liberdade, e os pais conseguiram, não me lembro exatamente como, colocar numa lancha, compraram a fuga e botaram os 2 filhos e mandaram, não dava para ir todo mundo. Então, vocês imaginam os pais se separando de 2 crianças, uma de 7 e outra de 9 anos. Que tristeza, hein? Depois eles conseguiram fugir também, mas se separaram dos filhos até conseguir que eles próprios pudessem fugir. E eu telefonei para ele, para saber qual era a situação lá de Cuba. Ele, na opinião dele, ele se tornou um empresário muito próspero, é um cara muito rico, é um milionário hoje, e ele ajuda muitos cubanos. E na opinião dele, a ditadura comunista vai reprimir, vai matar muita gente e vai abafar essa tentativa de liberdade. E aí, no meio da conversa, ele me pergunta, como é que tu estás vindo para cá? Não vou, porque sou obrigado a fazer uma quarentena de 2 semanas em algum lugar, no México, sei onde. Não, estou afim, já conheço o México, não vou. Aí ele disse, pois é, tu sabe que venezuelano e argentino não precisam fazer quarentena? Mas eu não entendi. Eu disse, mas não estou entendendo. No Brasil, já distribuíram 165 milhões de doses, já vacinaram 130 milhões de pessoas. O Brasil é o 4º do mundo em vacinação e não pode entrar nos Estados Unidos. Aí o cubano, a Venezuela e a Argentina, que é um desastre. Aliás, já tem argentino fugindo para o Brasil também, dos comunistas lá. Mas por que isso? E ele me explicou. Porque os venezuelanos fogem para pedir asilo. E os argentinos também. É? Então já estamos dentro dessa realidade. É. Eles estão recebendo argentinos que estão fugindo do caos esquerdopata da Argentina. Da Venezuela já se sabia. Pobre Argentina. Pobre Argentina. Ramiro Rosário, vereador de Porto Alegre, perguntando aqui, telespectador, que o Ramiro, que é do PSDB, correto? Pensa em relação à candidatura de alguém do seu partido para a presidência da República? Olha, o PSDB está fazendo a construção aí, vai fazer uma como é que se chama? Uma disputa interna, que, aliás, é um mecanismo muito interessante que não é muito comum nos partidos no Brasil, né? A gente vê nas eleições americanas, Candiota, verdadeiro... É comum. Não, e é o verdadeiro show à parte. Né? E ele é uma eleição dentro da eleição nos Estados Unidos, né? Se tem lá as prévias do Partido Democrata, do Partido Republicano, e aquilo ali é muito bom, porque faz com que o eleitor já comece a conhecer os potenciais candidatos e tu já tens, inclusive, uma condução do que será a eleição, aí sim, majoritária, né, na disputa entre os partidos. Eu acho que o PSDB, nesse quesito, acerta em fazer essas prévias. É bom, movimenta o partido, movimenta a política nacional como um todo, de certa forma antecipa algumas pautas que são importantes
para a nação, e eu acho que o movimento ele é positivo. Que bom seria se todos os partidos pudessem fazer também suas prévias, pudessem fazer discussões internas, que não tivessem partidos políticos com donos, né, ou com líderes supremos que são incontestáveis. Eu acho que quanto mais disputas nós tivermos, disputas saudáveis, né, dentro das agremiações, aí, dentro das siglas, isso contribui bastante, até mesmo para fortificar a nossa democracia, o que a gente estava falando antes aqui, né, que já é uma democracia frágil, né, e ela vai ficar cada vez mais frágil se nós insistirmos em acabar com os partidos políticos. As grandes democracias do mundo, elas têm partidos fortes e indivíduos com o seu poder reduzido, né? Indivíduos políticos, eu digo dessa forma, né? E aqui no Brasil e na América Latina, de forma geral, a gente tem nomes, personalidades muito fortes e partidos muito fracos. Eu acho que isso é um dos motivos que leva a nossa democracia a ser meio capenga. Ele pergunta qual é a nota que tu dá para João Dória. Não tem como avaliar o João Dória como cidadão. Como governador, como político, né? Não vivo. Sabe que o Dória, ele tinha no início ali quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, ele foi meio que deu um rebuliço nacional, né, político, né? Ele fazia aqueles eventos, os mutirões, até agradou boa parte do empresariado. Tu lembra disso? Sim, lembro. Aí ele cometeu um erro estratégico, eu acho, Dória, um erro político. Ele queimou a largada, né? Ele começou a circular o país muito antes. Ele estava no início ainda do mandato como prefeito de São Paulo, ele já estava circulando o país, né? E isso eu acho que ele queimou um pouco a largada do processo, porque ele não tinha assumido nem há poucos meses a prefeitura de São Paulo e já estava se colocando como candidato nacional. Eu acho que assim ele queimou um pouco o processo. Perfeito. Utilidade pública aqui, ó. Estão passando aqui para mim para que as pessoas, motoristas, etc. tal, não circulem nas imediações da Barão do Amazonas. Uma das facções estão invadindo e o tiroteio está cruzado lá violentamente. Então, pessoal que está trafegando, né, homens, mulheres, famílias, taxistas, para evitar as imediações da rua Barão do Amazonas. Então, está dada aqui a mensagem aí para que as pessoas evitem lá uma bala perdida, né? É lamentável. Guerra urbana. Guerra urbana. Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas espetaculares, parcelamento no cartão de crédito, combos, né? São vários vinhos, né? Branco, rosé, tinto, né? Vários rótulos, mais caros, menor preço, mas preços também lá no piso, como eu digo, né? Além dos combos, tem descontos de 15%, 25%, 35% em grandes rótulos, né? Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, visitando as lojas de vinhos do mundo, importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas que nós vamos mostrar para vocês, onde você tem estacionamento, segurança e uma equipe altamente qualificada para atendê-lo e mostrar as melhores ofertas, os melhores combos, né, os parcelamentos em todas as bandeiras de cartões de crédito, né, e se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio. Então essa loja aí é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Daí nós vamos para Alameda Lípio César, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições nas 3 lojas, estacionamento, segurança e atendimento qualificado. E todas as ofertas nas 3 lojas também, né? De descontos especiais em rótulos importantes de todos os vinhos. Chegamos aí no bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, também as mesmas condições nas 3 lojas que tem essa marca absoluta, Vinhos do Mundo Importadora, suas lojas, que é essa cor laranja com a sua logomarca em vinho. Então, esse é Vinhos do Mundo Importadora. Na hora de comprar vinhos com preços lá embaixo, né? Condições especiais de parcelamento, de pagamentos em cartões de crédito e descontos extraordinários, você tem que visitar as lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Aí nós vamos falar agora do Badesul, que é um sustentáculo da economia do Rio Grande do Sul. O Badesul, né? Que o Badesul se estabelece como um banco de desenvolvimento. Esse é o Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o nosso Rio Grande do Sul crescer. Olha a mensagem do Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado.
É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, está aí o Badesul mostrando toda a sua potencialidade, né, para a nossa economia, para o nosso crescimento no estado do Rio Grande do Sul. E a Elevato está aí também mostrando toda a sua pujança, né? Ontem estava aqui conosco o Írio Piva, que é presidente do Grupo Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e também um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones da matriz é o 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74, o site elevato.com.br. Vamos falar agora da Impressul, que está comprando briga com o impossível da Impressul. Porque ela tem a maior tecnologia do segmento gráfico do Brasil, aqui da América do Sul, e está sediada aqui em Porto Alegre, a Impressul. Por isso que se diz que ela está comprando briga com o impossível, porque ela tem uma logística imbatível, né? Por exemplo, agências de publicidade que fazem qualquer pedido para a Impressul, a qualquer horário, não tem problema, porque elas vão receber o seu material, porque a Impressul tem essa capacidade. São banners, tratamento de imagem, impressões offset, personalização, acabamentos, laminação, entre outros. Comunicação visual, velocidade para agências de publicidade, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta. Os telefones da Impressul são o 3334-1010 e também o 98175-3272. O e-mail é contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br. Então está aí a Impressul comprando briga com o impossível. Ela compra porque ela garante. Tem uma logística, tem a qualificação dos seus equipamentos, dos seus maquinários, são de altíssima geração. O que há de mais moderno no planeta do segmento gráfico, a Impressul tem aqui em Porto Alegre. Ramiro Rosário. Olha, Silvas, estive hoje no Piratini, acompanhado de outros colegas vereadores, do Felipe Camozato, da Mari Pimentel, também do Gilson Padeiro, para tratar de um projeto de lei que eu sei que tu estavas acompanhando de perto, que nós aprovamos na Câmara de Vereadores na semana passada, o projeto de lei de autoria do querido amigo, do colega vereador Mauro Pinheiro, que não pôde estar presente hoje nessa agenda porque está viajando, e disse para a gente, olha, vão lá e nos representem, né, junto ao governo do estado, porque o projeto de lei que nós aprovamos na semana passada prevê a retomada de público nos estádios e também em eventos aqui em Porto Alegre. Porém, para essa lei ser efetivada, nós precisamos da mudança de alguns protocolos ainda adotados pelo governo do estado para a nossa capital. Então nós estivemos lá, nos reunimos com Marcelo Alves, que é o chefe de gabinete do governo do estado, e também o secretário executivo do Comitê de Crise da Pandemia estadual, junto com outros coordenadores desse comitê, e levamos a eles o nosso entendimento, né, de que é preciso que o governo do estado flexibilize o quanto antes, seja com limitações ou de forma gradual, mas é importante flexibilizar o quanto antes a retomada de público nesses eventos. Saímos de lá com a notícia que ocorrerá agora no domingo um evento teste na Casa NTX, ali próximo ao aeroporto, um evento com 600 pessoas, que haverá ali um show, haverá uma apresentação, será no domingo durante o dia, e que cumprirá alguns desses protocolos que estão sendo discutidos entre o governo do estado e a Prefeitura de Porto Alegre, como, por exemplo, a testagem de pessoas no ingresso do evento. E aí os técnicos do estado, também os técnicos da Prefeitura, vão avaliar como é que vai se comportar o evento, qual é que vai ser os erros e acertos dos protocolos ali aplicados, e já ficou combinado que nós teríamos daí na próxima quinta-feira uma reunião na Câmara de Vereadores com o governo do estado novamente para fazer a avaliação do que funcionou e do que poderá ser implementado de protocolos
através deste evento teste que ocorrerá neste domingo e já também com algum alinhamento do próprio governo do estado na reunião do comitê que acontecerá na próxima quarta-feira. Então, na próxima quinta, nós teremos já uma análise disso e levamos a eles a nossa preocupação e a nossa também cobrança, né? A cobrança positiva de que o estado possa ser mais ágil ainda nessas flexibilizações para grandes eventos em Porto Alegre. E um ponto importante que nós levamos para eles, aí usando muito especificamente a questão do futebol, nós tivemos agora nos últimos dias na Europa, né, o campeonato europeu com a presença de público. E em países... E no país aqui, em Brasília também. Em Brasília também, mas na Europa, em países como Itália, como Holanda, que o índice de vacinação é menor do que o de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? Tanto na primeira dose quanto na segunda dose. E lá, inclusive, durante a execução desses jogos, já estava em circulação na sociedade a chamada, denominada aí, variante Delta, que é o grande temor agora aqui no Brasil. Então é importante reforçar isso, né? Já temos um exemplo europeu. Ora, nós somos melhores que os europeus, né? Não somos melhores nem piores, somos iguais, estamos tratando com gente, com público, com vírus, e se nós estamos mais avançados no combate à pandemia, no que diz respeito à vacinação aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e estamos também com um próprio volume, né, de ocupação dos leitos que nos possibilita essa flexibilização, está na hora dela ser adotada. Perfeito. Roxane, opa, desculpa. Perdão. Não, Roxane Pode tem falar, preferência. Não, de jeito nenhum. Não, eu fico pensando que esse é um passo, sim, lógico a ser adotado. E me questiono um pouco mais até, Ramiro, como é que seria feito esse teste? As pessoas vão ser monitoradas depois? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque durante toda a pandemia a gente não viu em lugar nenhum a realização de testes em massa nas pessoas. Hoje, para se fazer um teste, se eu quero saber se eu contrair Covid, se eu estou com Covid agora ou peguei, eu tenho que pagar lá 80, 90, tem lugares que custa até 300 reais. É verdade. E a gente deveria ter o quê? A possibilidade, né, do poder público ofertar esses testes, monitorar essas pessoas para que elas possam tomar as decisões, né, até sociais, de se afastar enquanto elas estão contaminadas, para que não gere a contaminação dos demais. Então, acho que seria um dos pontos que precisaríamos começar a pensar é justamente após, né, não digo após, mas acho que já começar a andar concomitante a questão da testagem juntamente com a vacinação, porque são essas duas coisas que talvez a gente vai começar a ter uma visão um pouquinho diferente em relação à pandemia. Mas dificilmente teremos testagem em massa, né? Até pelas dificuldades impostas aí. Um dos técnicos, inclusive, presentes hoje disse, né? Qual é que é a grande dificuldade da testagem rápida na variante Delta? É a falta de secreção, não tem secreção, né? Então, existe uma série de complicadores ali que poderia, por exemplo, acabar apontando muitos falsos positivos ou falsos negativos, e aí a pessoa daqui a pouco vai achar que está sem o vírus e na verdade está circulando com o vírus. Então existem alguns problemas nesse quesito. Mas para reforçar só nessa parte dos eventos, aí a responsabilidade do protocolo, da aplicação do protocolo e da testagem é do organizador do evento. Então, certamente, esse evento que acontecerá no domingo na Casa NTX ali é um evento com um valor de ingresso bem elevado, porque ele paga também pela testagem, paga pelos protocolos, paga pelo distanciamento, paga pelo uso da casa com um público menor, enfim, uma série de questões. E aí que entra a jogada aqui, né, o calcanhar de Aquiles. Bom, nos jogos de futebol, Grêmio e Inter talvez teriam condições de colocar apenas um público reduzido na arena do Beira-Rio e cobrar o ingresso mais alto porque teria público para isso. Teria público para isso, para pagar e para ir lá. Porém, os clubes menores não, né? E aí que está o calcanhar de Aquiles. Eu notei agora nesse fim de semana passado, foi o final de Wimbledon, até se sagrou campeão o Novak Djokovic. E lá todo mundo estava lotado, mas tinha que apresentar o teste. Mas eles não deram essa informação se cada um pagou, se estava incluindo o ingresso, porque tem que fazer o teste uns dias antes, né? 72 horas antes. Sim. Então, mas estava lotado e todo mundo testado. E sobre essa variante Delta, até por coincidência li uma matéria nos Estados Unidos a respeito dessa variante. Quando as coisas começam a melhorar, surge uma variante.
E o que essa reportagem estava dizendo é o seguinte, que essa tal variante Delta, ela é mais contagiosa, mas menos letal. Aliás, seria a menos letal de todas, pelo que diz a matéria, e deu até um percentual. Vem tipo, mais fraca. Vem mais fraca, menos agressiva. Exatamente. Agora, também não é uma notícia, né? Hoje em dia tem tanta notícia que você já não sabe mais o que é a informação mais qualificada. Mas que ela mais letal ela não é. Não é. Não é. Ela pode até ser em igualdade o que eu li nessa matéria, num jornal americano, porque não dá para mais ver notícias no Brasil, né? Eu não ouço mais nenhum noticiário brasileiro, a não ser aqui o Atividade e um ou outro programa, porque não dá. Nas grandes redes não dá. Eles não estão dando informação para as pessoas. Estão comprometidos. Estão fazendo campanha política contra o presidente. Eles poderiam, quem sabe, fazer uma campanha política a favor do comunismo, por exemplo, para trazer de volta aquele indivíduo que quebrou o país. É uma escolha, eles podem fazer, claro. Né? Depois da manobra que soltou, o sujeito estava preso, etc. Tal. Ok, tudo bem, é uma aberração jurídica, mas aconteceu. Então é isso que faz campanha para esse indivíduo. Né? É muito mais lógico. Então não dá mais para ouvir, é um horror. Então eu tenho buscado informação em redes fora do Brasil, pela internet, hoje a gente tem essa... Tem que fugir da fake e acreditar em notícias saudáveis. Exatamente, senão para ligar você vai ficar doente. Eu estava lendo uma reportagem, não sei de quem, dizendo o seguinte, a notícia ruim baixa a tua imunidade. Então não quero saber notícia ruim, não quero. O problema da transmissão... Quer ver? Eu dou duas notícias boas para vocês aqui, ó. Que está no Correio do Povo aqui, está no Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio é disparado o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Está no Jornal do Comércio também, que a ocupação de leitos de UTI caiu 69% no Rio Grande do Sul e Porto Alegre hoje estava vacinando pessoas com 31 anos. Sim. Né? Então, nós estamos aí. Porto Alegre é campeã na vacinação, né? Porto Alegre segue sendo. Porto Alegre é campeã na vacinação. Então, muito bem. Vamos lá, nós vamos derrubar. Vamos. Por isso que eu digo que o Jornal do Comércio é disparado o melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, porque ele não prega ideologias político-partidárias aos seus assinantes. Tá? Ele tem a notícia com transparência como a sua missão, né? Todo o corpo de jornalistas, né, todo o elenco de jornalistas, né, editores, colunistas, enfim, tem essa qualidade de passar a informação absolutamente saudável, nítida, transparente. Essa é a filosofia do Jornal do Comércio, que se encaminha aí para quase 90 anos de história. Né? Um jornal que tem na sua essência economia e negócios, mas tem todas as editorias, evidentemente, do Jornal do Comércio. Olha aqui, atendimento ao assinante, 32 13 1300, madrugando, chegando no seu domicílio, né, na sua empresa, indústria, loja, consultório, escritório, né, no ambiente corporativo, Jornal do Comércio, o jornal disparado, melhor jornal do Rio Grande do Sul, um dos melhores do continente verde e amarelo, chamado Brasil, Jornal do Comércio. Muito bem, vamos adiante. O jornal correto não está fazendo campanha política para ninguém. Não, notícia com transparência por todos os ângulos. Dando notícia. O galeto ao primo canto do Di Paolo, minha gente, é um negócio maravilhoso. Ele é saboroso, delicioso e farto. Olha aqui, o galeto ao primo canto é uma das especialidades do Di Paolo. O tempero é único, resultado de uma combinação de ingredientes que preserva a essência artesanal da típica culinária da Serra Gaúcha. Prove essa delícia, além das massas, molhos variados, polentas e tantos outros acompanhamentos da sequência Di Paolo. Encante-se com os aromas e sabores. Sinta-se nos almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Esse é o Di Paolo. Olha a mensagem que passa o grupo Di Paolo de Galetos. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança
lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, tá bom. Tá aí Di Paolo. Minha gente, estamos aqui, o Ted Boy Marino já sinaliza ali, como é frequente, normal na sua atividade, dizendo que estamos a 1 minuto do fechamento do programa. É esse, Ted? O Ted não responde porque não é Ted. Não, mas é gente maravilhosa. Antes era o Big Ben. Tu é o cara que bota apelido em todo mundo. Big Ben. É verdade. Big Ben porque tem tudo a ver com o relógio, né? Mas enfim, Roxane, é isso aí então? Não, é isso. Até no intervalo a gente estava comentando aqui sobre a crise na justiça. E para finalizar, Silvas, não me estendendo demais, realmente já estamos em home office, né, há muito tempo, sem uma resposta, eu acho, do Poder Judiciário. E agora culminando com... primeiro teve o ataque hacker, mas nessas últimas semanas, os prazos de novo todos paralisados. Por quê? Porque o sistema está instável. E a justificativa seria um problema de hardware. Aí eu fico pensando, como é que o Tribunal de Justiça tem um problema de hardware? Hardware é o HD aquele, e não tem um HD reserva para te plugar no outro lugar e fazer o negócio funcionar. É simplesmente inaceitável e talvez mais ainda a falta de transparência. Então, a minha instituição, a OAB, está conclamando todos os advogados, né, a participar desse debate, dessa discussão, porque realmente está insustentável, tem muito advogado aí vendendo como pulseirinha no rosa agora, né? Verdade. Porque advogar realmente virou uma profissão para os fortes. É impossível, praticamente. Acompanhe o voto da relatora. Perfeito. Na hora de abrir um pouquinho mão ali do duodécimo e tal, não pode, né? Tem que ter recurso. Na hora de construir palácio, tem recurso. Prédio novo, prédio novo, prédio novo. Verdade. Mas daí para investir na tecnologia que precisa, parece que não tem, né? Verdade. Tá difícil. Ok? O programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, até às 20h30, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.